Olá, tudo bem? Meu nome é Gotardo Luiz Brandalize. Sejam bem-vindos para uma nova palestra. Dessa vez, patrocinada pela Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, a ACIPEC, sediada em Jundiaí. O tema de hoje será sobre escolhas. Pois bem, estou eu usando de forma assertiva as melhores escolhas para o meu dia a dia? Sabemos que cada consciência tem seu livre-arbítrio. Mas é claro, será que eu faço, com esse livre-arbítrio, eu faço as devidas escolhas de uma forma coerente, ética, cosmoética? Pois bem, então aqui temos a palestra de hoje, que vai trazer alguns fatos reais e outros experimentos deste próprio autor que vos fala aqui. Sem, no entanto, em hipótese alguma, passa pela nossa cabeça convencer, persuadir ou seduzir alguém para seguir um determinado caminho. A CIPEC. A CIPEC é uma associação internacional independente de pesquisas da consciência. Ela estuda, né, fundamentalmente e prioritariamente a consciência. Então, trata-se de uma associação que não tem fins lucrativos. É uma escola de estudos da consciência, né, onde você pode encontrar, através dos vários canais, que a gente vai abordar isso mais lá na frente, as formas que você pode entrar em contato e fazer seus estudos, suas pesquisas, né, nesse campo da consciência. Aqui você tem um mini acervo, estou mostrando para vocês um mini acervo que temos em nossa biblioteca, em Jundiaí. São livros, artigos para consulta e estudo e pesquisa. Aqui você pode abarcar mais conhecimento, mais vivências, né, através desse acervo, né, que são muitas obras onde os autores abordam as próprias experiências. Então, a gente pode ter, nesse instante, nesse momento, algum espelho, alguma amostra, alguma forma de encontrar um jeito para tomar as decisões melhores da nossa vida e conhecer a fundo um pouco mais o que se trata dessa consciência. A conscienciologia é um termo que foi proposto publicamente em 1981 pelo médico e pesquisador Valdo Vieira, né? Ele veio a definir essa nova ciência que é dedicada ao estudo da consciência, que na verdade é o que sobra de tudo isso que a gente está vendo na materialidade. As principais bases que se fundamentam esse estudo são a autoexperimentação, como já falamos, a holossomática, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, a cosmoética e a bioenergética. O maior acervo, o Centro de Estudos da Conscienciologia, está na sede do Instituto em Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, sabemos que nós não nascemos, né? Não nascemos ou renascemos nessa dimensão respiratória apenas para aprender. Estamos aqui, na verdade, para exemplificar o que aprendemos, ou seja, estamos aqui para vivenciar. Então, estamos aqui para ampliar as conexões com outras pessoas e com o universo. O nosso micro-universo precisa estar interrelacionado para que possamos melhorar, né, a nossa forma de atuação, né, e melhorar o nosso legado, que é a nossa consciência. Então, é importante sabermos que esse mundo material que vivemos não é somente esse, e que há muito mais coisas além da rota dos aviões nessa imensidão do cosmos e nesse mundo chamado extrafísico, muito mais além do que a gente imagina. Consciência. Então, o que é a consciência? Cada um de nós é a consciência. Quem vos fala aqui, quem ouve do outro lado. A consciência também é conhecida, então, por ego, self, essência do ser humano, né? Então, as outras linhas de conhecimento, elas e outras tradições tratam como alma, espírito, dentre outros termos. Então, mas tudo converge para uma coisa só, consciência no final. A consciência. Quem é essa consciência, né? A experimentação é um campo da conscienciologia que se fundamenta no princípio da descrença.
Você jamais deve aceitar uma ideia sem a prévia reflexão, mas submetê-la a uma análise crítica e racional, seguindo a experimentação pessoal. É como a gente vem falando, experimentos. Não adianta viver somente de teoria, você tem que ir para o campo de provas. Treino é treino, jogo é jogo. Você coloca em experimento, né, como um recurso fundamental e comprova aquilo que lhe foi informado e pode verificar se aquilo tem sentido para você ou não. Então, isso é o fundamental, autoexperimentação. Você vai ter a comprovação de que aquilo faz sentido, aquilo pode ser utilizado, aquilo é de proveito para você ou não. Então, a holossomática. A holossomática, ela estuda, ela admite a existência de vários corpos ou veículos de manifestação da consciência. O soma, energossoma, psicossoma e mental soma. Então, soma é o nosso corpo físico, essa entidade material que existe, né? Essa materialidade que a gente precisa desse veículo para se transportar, para viver, enfim, nessa dimensão física. O energossoma, que é o corpo físico, né, invólucro vibratório que coexiste com o corpo das energias, né? A gente emana sempre uma energia. O psicossoma é a alma, a psique humana, né? E o mental soma, que é o paracorpo, ou seja, o corpo do discernimento. É o mais alto nível de toda essa holossomática. Então, importante que todos eles estão interligados, todos eles agem entre si. Então, quanto maior o meu discernimento, maior lucidez em todos esses corpos, melhor e mais fluida se torna a minha vida. Melhor e mais fluida e mais fácil e mais abrangentes, mais homeostáticas são minhas decisões, são as minhas opções, as minhas escolhas. Melhor o livre-arbítrio. Multidimensionalidade. Esse é um campo muito amplo. Então, isso amplia os níveis de percepção da vida plena, característica, implicações e sua interrelação com os corpos da consciência. Tudo isso é estudado na multidimensionalidade. Então, as várias dimensões que a consciência pode se manifestar nesse campo físico ou no campo extrafísico. Multiexistencialidade são as facetas, ou seja, a hipótese de que nós tivemos várias vidas. Então, seria isso a reencarnação, como muitas linhas entendem, e nós também reconhecemos isso. Então, a gente estuda aqui a série de vidas intra e extrafísicas alternadas e sucessivas que essa consciência vivenciou. Então, por hipótese, nós tivemos vários idiomas, várias pátrias, várias etnias, né? Então, vários países, tivemos muitas vidas em várias outras situações. Então, aqui cabe uma pergunta: por que a discriminação? Por que a discriminação que nós temos com relação a determinadas etnias, países, raças, etc., se nós passamos por tudo isso? O que nos falta compreender ainda um pouquinho sobre isso? O que nos falta amadurecer sobre isso? Bioenergética. Bioenergética estuda as formas vitais da interação dos relacionamentos interconsensuais. Trata aqui de uma forma de reequilibrar a consciência, de desbloquear tensões físicas e psíquicas, ou seja, uma reciclagem existencial, uma reciclagem da vida. Aqui nós temos a real condição de reconhecer o infinito que existe energético dentro de nós. Podemos ressignificar essas âncoras que ainda estão enclausuradas dentro de nós e que não nos permite abarcar um conhecimento maior e viver de uma forma mais fluídica. Cosmoética. Cosmoética é a ética cósmica. Então, o caráter da lisura, da retidão cósmica é muito mais amplo do que a ética que rege a sociedade civil, ou religiosa, organizacional de uma empresa, etc. Porque essa é específica. A cosmoética é maior, abarca o conhecimento cósmico, que é a nossa próxima morada. Aqui, então, aumenta a nossa responsabilidade, que é muito maior, muito mais ampla. Nossas decisões e escolhas vão repercutir num campo muito maior, num campo extrafísico, que é bem mais amplo e muito mais responsável. Isso precisamos estar também atentos,
E cada decisão aqui que repercute aqui, feita aqui, repercute nessa dimensão cósmica que vai ser nossa próxima morada e que estaremos de frente com estas questões muitas vezes para resolver também. Então, aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Então, o que que ele quis dizer? Que a gente não é uma ilha. Então, cada um que passa por nós pode ser o nosso guia, uma escola, pois a vida é assim mesmo. É uma interrelação de experiências. E nós podemos, muitas vezes, ser a escola para outra pessoa. Então, há um duplo aprendizado aqui. Cada um com suas peculiaridades, com suas experiências e com suas vivências, pode transmitir um pouco mais para muita gente e pode receber também muitas coisas para o seu processo evolutivo, que é infinito. Temos aqui uma dinamização máxima das energias, que é o estado vibracional. Uma circulação é um exercício que é praticado, né? Que a gente trabalha, existe um aprendizado, curso sobre isso, entendeu? Dessa técnica energética. Uma circulação fechada do estado vibracional, que a gente vai utilizar para exteriorização de energia e absorção energética. Como a gente vive em vários lugares e se interrelaciona com várias pessoas, o que que pode acontecer é que a gente pode muitas vezes absorver energias que não são agradáveis e pode ajudar também esses campos que estão, digamos assim, patológicos, a ajudar na cura desses campos. Então, quando a gente vai a algum lugar, a gente sempre deixa alguma coisa ou recebe alguma coisa. Então, esse exercício ele nos prepara para que quando em determinados encontros ou locais que nós vamos, eles podem nos auxiliar a melhorar aquele ambiente, melhorar aquelas energias, sem que eu absorva coisas que não são legais para o meu crescimento. Então, eu deixo de ser manipulável aqui nesse momento, porque tudo nesse campo é energia. Flauta de Hamelin. Aqui um exemplo, uma história. Dia 26 de junho, isso é relatado, né, de 1284, no dia de São João, em São Paulo, 130 crianças nascidas em Hamelin, região da Saxônia da Alemanha, foram sequestradas, retiradas da cidade por um flautista vestido com roupas multicolores. Vejam bem como foi criado esse quadro. Diz a inscrição que depois de passarem por um determinado local, perto de Coppelsberg, desapareceram totalmente todas as crianças para sempre. Então, o que que isso nos quer dizer praticamente quase 800 anos depois? Que a gente ainda tem em nossa sociedade líderes e gurus e pensadores que nos levam por caminhos distorcidos, que nos afastam do caminho retilíneo, do caminho correto, né? E que são líderes que têm essa propensão, essa propriedade de distorcer. Então, precisamos estar muito atentos para esse tipo de situação que cada vez mais se repete em nossa sociedade, e muito mais hoje, né, com redes sociais onde tem muitos gurus e muitos líderes que têm objetivo somente seu próprio egóico. Outro exemplo, em 1972, um avião sai de Montevidéu com destino a Santiago do Chile. Um time de amadores de rugby, de 45 pessoas a bordo, vai nessa direção. O piloto errou a rota e entra nas montanhas e cai nos Andes. 29 pessoas sobreviveram naquela época. Mas o trabalho de buscas foi encerrado 2 meses após esse incidente, porque foram declarados todos mortos. No entanto, 16 pessoas estavam vivas. E isso foi possível mediante a resolução de duas pessoas, né, a resolução do grupo todo no seguinte, que tomaram uma decisão, um pacto coletivo, de onde todos concordaram que, caso resistissem, seus corpos seriam utilizados para a sobrevivência dos demais. Sem nenhuma esperança, dois deles, corajosos, resolveram e decidiram enfrentar os 4.000 metros de altitude da Cordilheira dos Andes e
foram buscar ajuda em algum lugar, foram buscar esperança. E saíram em busca de casa, de rua, estrada, melhor dizendo, estrada, vilarejos, etc. Após 10 dias subindo e descendo montanhas, encontraram, definitivamente encontraram ajuda. E foram esses 16, todos eles salvos. Qual é a mensagem disso tudo aqui? Dessa coragem, dessa saída de zona de conforto, dessa intuição, dessa amplitude consciencial dessas duas pessoas, no propósito de salvar o grupo. Esses líderes coerentes cosmoéticos. Então, que realmente as mudanças, elas são, tanto para um lado quanto para o outro, positivas ou negativas, são normalmente a minoria que faz isso. Mas precisamos entender quem é essa minoria, qual é o propósito, qual é o objetivo disso. Então, como eles tinham como propósito muito firme de salvar todo o grupo, eles foram em busca, mesmo sabendo que poderiam ser sacrificados, né? Os outros poderiam ser achados e eles não. Mas o trabalho corajoso, autêntico, né, intuitivo dessas duas pessoas salvaram todo o grupo. Isso é um ato heróico realmente. Quantos de nós estão dispostos a fazer isso realmente? E aqui uma história de superação individual, uma história verdadeira. Caroline Lerner Breuer, né? Inclusive é filha de uma colega de segundo grau da cidade onde eu estudei. Então, como as coisas não são casualidade. Muitas vezes na vida, aquilo que se apresenta como tragédia, às vezes não é. Então, o que que aconteceu? Essa moça que vivia na Austrália foi passar um fim de semana em Barcelona e sofreu um acidente. Teve uma lesão axonal do lado esquerdo, grau 3. E deram a ela, naquele dia, dias depois, 5% de chance de alta, de vida, né? E se vivesse, estaria em total, permanente estado vegetativo. Porém, depois de um ano, somente depois de um ano, ela soube o que aconteceu com ela. E aí começou um processo todo de melhora. Chegou agora ao ápice do lançamento de um livro. Então, uma das mensagens que a mim me vem agora, então, assim, por que que algumas pessoas é dado a segunda chance? Qual é o motivo disso? Porque se a vida é tão incerta, a vida intrafísica nos faz pensar, né? Para que possamos empreender a vida da melhor forma possível, porque às vezes pode não nos ser dado a segunda chance como essa garota, como aquele grupo, né? Então, assim, o grupo teve a segunda chance por causa das duas pessoas. E essa moça também teve a segunda chance. Talvez a reflexão que vem agora seria que a segunda chance que foi dada para ela, para que, quem sabe, para ela ter uma nova vida, uma nova reciclagem que realmente ela fez, ela trabalhou, mudou verticalmente a vida dela, né? E talvez para servir exemplo para outras pessoas de que a vida, da inconstância da vida, né, e da situação de que a gente não sabe do momento da partida e como são as outras coisas do outro lado, então assim, para a gente se preparar muito bem aqui. E pode ser que nós não tenhamos essa possibilidade que teve essa menina e essas outras pessoas. Então, a possibilidade de refletir sobre as nossas ações, sobre nossa vida, o amparo às pessoas, porque a gente pode, num momento ou outro, servir de exemplo, mas de uma forma assim não tão esperada. O que nos faz distrair? O que nos faz afastar dos nossos propósitos, da nossa ocupação com coisas para elevação espiritual? São os programas de dispersão coletiva, ou seja, a banalização da dispersão, da necessidade premente de estar o tempo todo, nosso precioso tempo, envolvido nessa indústria de entretenimento da dispersão, quer seja futebol, Netflix, redes sociais, balada, hobbies, acampamentos. Temos inúmeras formas, porque essa indústria é muito forte. Então, muitas vezes, a gente pode chegar no estágio da vida, pego de surpresa, como os fatos que a gente se antecedeu, sem ter a oportunidade de se trabalhar evolutivamente. Por o único motivo
dessa distração vivida, porque, convenhamos, na história da humanidade nunca teve tanto nível, tão mais alto nível de distração vividos por um ser humano como agora. E pode ser que a gente esteja avançando quanto a isso. Então, cada vez mais estamos em níveis cada vez mais altos, nunca vistos antes da história da humanidade. Precisamos refletir muito sobre isso. Então, vivemos numa verdadeira utopia, que é um termo grego, né? Que, que ele fala sobre que esse termo diz que é algo que não existe, um ideal, um ideal de algo que não faz parte da nossa vida real. Então, é um lugar que não existe. É uma lavagem cerebral atualíssima e muito potente. Então, cria-se um ideal fantástico, imaginário, né, de uma vida dessa forma, que na realidade não é. Então, precisamos estar atento a todo anúncio, toda publicidade que nos é passado dessa forma. A mídia. Será que nós somos críticos ou complacentes com a realidade? Pode ser que sejamos muito, muito complacentes, né? E a gente não esteja percebendo o que está de trás desse quadro, né? A realidade escondida, a verdade por detrás disso tudo. Então, a conscientização não é a mídia. A mídia faz seu papel. Então, a conscientização é de cada um, de cada uma das consciências, para poder captar o que existe por detrás desse pano de fundo, né? Dessa cortina, o que está lá por trás. Porque existem muitos discursos e muitas falácias, né? E, na verdade, são apenas falácias. É a mídia que está defendendo o seu propósito, que é de alienação pública, muitas vezes. Então, esse acrônimo, ele vem de uma percepção que eu levantei, diz no seguinte sentido: o detox. O que é um detox? Quando a gente quer fazer um detox físico, a gente vai para uma academia, toma um belo banho e limpa o corpo. O detox alimentar, a gente coloca dentro desse nosso organismo um alimento saudável, bacana. E o que a gente faz quando a gente precisa fazer um detox mental e espiritual? A gente não é esses corpos todos, corpo físico, mental e espiritual, não é estanque, não é isolado um do outro. Eles são corpos totalmente unidos. Então, pouco ou nada adianta eu ter esse detox físico e um detox alimentar se não cuidar dessa outra parte, porque tudo funciona como uma veia. O que a veia é? Ela transporta o sangue que alimenta todo o sistema. Então, precisamos alimentar esse transporte para todo o sistema energético, não somente o físico e o psíquico. Então, se eu comer errado, todo o sistema compromete, porque a veia ela vai levar para todo o sistema. Então, nós precisamos estar plenos, totalmente completos e amplos no físico, no mental e no espiritual. Então, o que que não deixa a gente chegar nesse ponto? Muitas vezes são as nossas vaidades, os nossos egos, as nossas idolatrias, a nossa arrogância. Essa é a veia que transporta o sangue ruim. A verdade, de ponta, é aquela que a gente pensa em alimentar de uma forma limpa, fluídica, a, a nossa essência, com inteligência e com amorosidade. Isso é uma forma verdadeiramente evoluída de todo o sistema. Então, evolução. Eu tenho aqui exemplos, né, de escolhas. Eu tenho um carro, o azul, tem um excelente farol, você enxerga muito longe, né, e uma velocidade muito superior ao da direita, ao amarelo. Então, qual deles eu vou escolher, qual deles eu vou me utilizar? O mais rápido ou o mais lento? Claro, cada um tem suas escolhas, cada um tem sua forma de entendimento e cada um vai escolher, vai trabalhar conforme aquilo que, pela sua intuição, né, lhe seguir. A escolha vai ser conforme o grau evolutivo de cada um. Mas vejam bem, quanto antes a gente entrar nesse mundo de escolha,
rápida, assertiva, evolutiva, mais tempo, eu vou poder abarcar mais conhecimento, amparar mais pessoas, mais países, enfim, posso ampliar o meu campo de atuação e ter um verdadeiro estágio evolutivo da minha vida. É uma questão de escolha pessoal. Então, aqui temos a missão de cada um. Apesar de todas as situações que a gente vive, a sociedade atual e moderna, temos uma luz no fim do túnel, né? Cada dia mais surgem também oportunidades e possibilidades para redescobrir o seu caminho evolutivo. A própria maturidade consciencial de quem se propõe a evoluir, o universo coloca no caminho essas possibilidades. Eles se abrem e dão um norte. E aqui, sim, importantíssimo é ter o verdadeiro discernimento para fazer a verdadeira escolha, a escolha mais consciente possível. Então, onde eu quero estar? Onde eu quero estudar, aprender a vivenciar? Que é preciso. Então, eu preciso capacitar o meu intelecto. Isso é fundamental. É dar tempo para meditar, para refletir, para pensar, fazer uma autoanálise do seu verdadeiro papel aqui nesse campo metafísico, aqui nesse momento evolutivo. Isso é muito importante. Então, a gente precisa desse tempo. Então, o discernimento e sabedoria, cada um ser sabe do seu próprio caminho. Cada um ser sabe o que deve construir e o que ele é pertinente à sua consciência. Então, nossas escolhas, muitas vezes, podem destoar de muitas pessoas próximas, inclusive familiares. Mas quando eu estou coeso, coerente com o meu propósito aqui nesse campo, que é um campo de amparo, um campo de reflexão, um campo de maturidade minha própria consciencial, eu vou ter que me desfazer de muitas coisas, tanto materiais quanto de amigos, de grupos, para poder evoluir, para ter tempo para isso. Porque a quem vai ter que responder é a própria consciência, não é para outros, não. Então, quando eu estou coeso disso, eu tenho melhor condição de escolher um caminho bem mais assertivo. Aqui eu me lembro de uma frase do Thomas Atkinson: vencer a preguiça é a primeira causa que o homem deve procurar se quer ser dono de seu próprio destino. Então, assim, na verdade, se quiser ser dono do meu próprio destino, eu preciso deixar de ser manipulável por opiniões e gurus e ideias que não estão coerentes com o meu processo evolutivo. Leveza. Leveza vem do termo leves, do latim, que significa tornar as coisas mais leves. Aqui depende do grau evolutivo também da pessoa, as escolhas. Então, se nós limparmos os nossos bagulhos energéticos, as coisas materiais que não têm mais sentido, nos tornamos mais leves. A casa fica mais leve. Se nós nos libertarmos do peso que são as tristezas e mágoas, ressentimentos, falta de perdão, etc., teremos uma vida mais leve. Então, por que ficar preso a essas emoções que nos acorrentam a um passado e que não permitem a vida fluir no nosso tempo? Então, é preciso aproveitar, como exemplo da moça de amarelo, se quiser levar uma caixa extremamente leve, né, do que esse outro exemplo que está com peso nas costas. Então, eu cito como exemplo uma laranja. A gente aproveita o suco da laranja. Vocês já viram alguém carregando o bagaço ou a casca da laranja? Não. Então, eu escolho tomar o suco. O restante a gente usa para adubo. Então, tem sua utilização também, mas ninguém vai carregar o bagaço, ou seja, ou também a casca da laranja. Mas é uma questão de escolha, livre-arbítrio. Todos nós. Importante, isso é muito bacana. Todos nós temos uma história pessoal, algo que reside dentro de nós, algo que pode ensinar e construir um mundo melhor das pessoas que estão à nossa volta. Então, isso pode
agregar conhecimento, né, para muitas pessoas. Nossas experiências, nossas vivências têm um valor inestimável. E às vezes a gente não dá bola para isso, não dá importância. Então nós temos muitas coisas boas para transmitir, muitas coisas boas para receber. Faz parte da gente a autoanálise, redescobrirmos o que nós temos de bom e começar a trabalhar isso. Os pontos fortes da nossa consciência, né, que podem auxiliar muita gente, fazer um amparo para muitas pessoas terem uma vida muito mais digna. Aqui, então, alguns exemplos que podem nos ajudar a ter caminhos mais retilíneos. Um exemplo, a Procim. A CIPEC promove todas as segundas-feiras, de uma forma presencial ou remota. Essa remota são pessoas dos quatro cantos do nosso planeta que se unem, se reúnem toda segunda-feira num determinado horário e fazem um trabalho de técnica energética planetária. Cada um escolhe, tem suas escolhas com um determinado tipo de ambiente, um grupo ou um país, etc., uma área, entende? Pode ser, alguns é agricultura, outros é a medicina, outros é o meio ambiente, etc. Cada um trabalha um campo específico. Então, nesse dia, todo mundo trabalha fortemente nesse campo a nível planetário. A gente tem muito esse acervo, né, esse amplo acervo, com livros e arquivos que pode tomar o caminho mais leve, produtivo, mais assertivo. Nós temos à disposição também em nossa loja, a loja virtual da CIPEC, onde você encomenda ótimos livros e cursos também. E o mais importante de tudo é a coragem e determinação para a superação dos obstáculos para a evolução pessoal, dando-se o devido tempo, para se conhecer a si mesmo. O importante é o conhecimento de si mesmo, ter em mente os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E se amparar, se ancorar com essas possibilidades que nós temos aqui, para que a pessoa consiga evoluir de uma forma muito mais rápida, com um carro muito mais veloz e muito mais assertivo. Aqui, o nosso site, onde temos a loja virtual, né, de cursos e livros que estão disponíveis para todos aqueles que querem efetivamente fazer um trabalho evolutivo. E aqui, então, as consciências agora envolvidas agradecem a todos vocês que estiveram aqui nesse momento, né? As pessoas, as consciências intrafísicas e extrafísicas, os amparadores de nosso grupo. Claro, eu agradeço também a todos eles, embora eu diga para todos eles que eu ainda tenho muitas coisas para serem trabalhadas, muitos traços para serem vencidos e trajetórias para serem refeitas. Oxalá que meus amparadores, ainda aqui nesse momento intrafísico, né, me permitem, me deem a possibilidade dessa reciclagem, dessa reforma íntima, né? Muito embora a gente sabe que é complexo, mas assim, quanto mais preparado estiver para isso, melhor. Então, ao refletir no que foi exposto, eu sugiro que cada um, se tiver algo que lhe chamar a atenção, que vá, faça, experimente, analise e veja se tem sentido para você. Se tiver sentido, tentem, experimente. E quem sabe está a chave aí para se redescobrir e ingressar num caminho evolutivo sem volta. Que, como dizem as mentes mais brilhantes, quando você subir numa escada evolutiva, você não desce mais a outra escada. Então, quando você se permitir evoluir, a crescer de uma forma coerente, assertiva, de sã consciência, uma consciência lúcida e discernida sobre o que você quer, né? Para o bem de você e para o que está ao seu redor, e quem sabe contribuindo para todo o planeta e todo o cosmos, você vai se sentir muito melhor, vai ser muito mais produtivo. Então, tenho a dizer para vocês, muito grato pela atenção de todos, né? E as melhores energias positivas.